Olá, meu nome é Silas, tem vídeo novo no canal Silas da Manga. Vai lá no nosso canal no YouTube, se inscreve, compartilha, deixa seu joinha, deixa algum comentário. Hoje a gente vai falar sobre a limpeza dos frutos na mangueira. Eu fiz um vídeo anterior falando sobre a importância da limpeza, só que eu fiz numa planta quando estava sendo feita a limpeza desses frutos, o toalete, tirando o resto de floração, frutos que são subdesenvolvidos, que não iam gerar valor comercial. E hoje a gente vai ver uma área onde não foi feita essa limpeza e quais as consequências disso. A gente está numa área aqui na cidade de Rodelas, na Bahia, fica fora um pouco do polo de produção de Juazeiro e Petrolina, do Vale do São Francisco, fica a cerca de 250, 260 quilômetros de Juazeiro. Aqui também é margens do Rio São Francisco e também tem produção. A produção maior aqui é produção de coco, mas tem algumas áreas de manga. A gente vai mostrar aqui as consequências desse procedimento que não foi feito nessa área. A gente está numa área de manga tome, uma planta de porte médio, né? A gente vai dar uma olhada aqui embaixo aqui, ó, o que está acontecendo. Essa área não foi feita limpeza. A quantidade de frutos pequenos que a gente nota aqui, ó, todos esses frutos eram para ser descartados junto com esses ponteiros, né, ou cabinhos que a gente chama, ó. Estou tirando aqui, todos esses frutos eram para ser descartados. Aqui já foi colhida as frutas de porte maior, né? Essas mangas, esses frutos pequenos que não foram descartados, eu vou procurar uma planta aqui com um exemplo melhor, né? Tá aqui, ó. Essas frutas aqui eram para ser descartadas. A gente fez uma colheita aqui de uma fruta numa penca onde tinha 5 frutas, né? Então, ou seja, 3 dessas frutas eram para ser descartadas e ter deixado só 2 frutas. A fruta que foi colhida, ela está com um porte médio, a gente chama muito sobre calibre de manga, que é a numeração do tamanho dela, né? O tamanho, o calibre da fruta para ela ganhar valor comercial, o melhor valor comercial é entre 11 e 14, né? E essas frutas aqui estão com calibre 16, 17, 18, que fogem do padrão de comercialização. A gente vai olhar aqui numa caixa aqui, ó, onde está colhida só a manga de tamanho de comercialização do mercado. Essa aqui seria a fruta de tamanho padrão, que ela tem um padrão que a gente chama tamanho 12, né? Que seria ideal para comercialização. Podemos notar que a coloração dela é uma fruta com coloração muito boa, entre 70% e 90%, algumas frutas chegando a 100%. Só que ela não atingiu o tamanho de padrão, por conta. Eu vou fazer uma explicação um pouco mais técnica e bem prática. Essas frutas aqui, ó, a planta distribui nutrientes para todas elas, né? A gente fala que a planta está dando comida para todas elas, não deixa de ser comida, nutrientes. Só que foi tirada uma fruta daqui, ou seja, aqui tem 4 frutos, com uma que tirou 5. Aqui era para ser descartado 3 e deixado 2 frutas. E aí as 2 que ficariam ganhariam tamanho e peso para ser comercializado. Então a planta já tem seu processo abortivo natural, sua seleção natural. Foram abortadas aqui, a gente pode notar aqui no chão. Isso aqui são abortos naturais que a própria planta faz, mas continua ainda com alguns frutos. Então essas plantas que continuam com fruto tem que ser feito a limpeza, né, pelo produtor. Eu vou procurar uma planta aqui onde ainda não foi mexida a colheita e a gente pode ter uma noção melhor de como é que seria. Tá aqui, ó, uma penca aqui com 4 frutos. Um desenvolveu muito bem, deixa eu mostrar aqui, se desenvolveu muito bem, e as outras 3 nem tanto. Então uma penca dessa daqui era para ser feito a limpeza, né? Você está vendo por causa do sol, vou mostrar aqui, fica melhor. Feita a limpeza dela, feita a seleção. Aqui era para ser feito o descarte de pelo menos mais 2 frutas, para que as outras 2 conseguissem se desenvolver melhor. Essas frutas subdesenvolvidas, menores, né, ela não tem valor comercial. Ela vai para a indústria, na maioria das vezes, para polpa, a gente chama aqui para polpa, é para a indústria, né? E essas outras
aqui novamente, ó. E de uma penca de 3, era para ser descartado um fruto desse aqui e os outros 2 cresceriam, ganhando tamanho, calibre e valor comercial. Então essa é a grande importância da limpeza dos frutos, né? Outra importância é que o toalete, que a gente chama, que poucas frutas com tamanho. Essa daqui está com tamanho e coloração ideal, excelente para comercialização, para mercado interno. A outra importância do toalete é a abertura das folhas. Vai ganhar luminosidade à planta, principalmente no meio. Isso reduz bastante a incidência de insetos, né, que gostam de umidade e sombra. E coloração da fruta, né? O sol que vai ditar o tom da coloração. Então, frutos mais sombreados, menos coloração, né? Essa é a grande importância da limpeza e do toalete. Então, vemos uma planta com bastante carrego, com bastante fruta, mas que com frutos pequenos, de médios a pequenos. Então, poucas frutas com calibre ideal para comercialização. Sem falar desses cabinhos aqui, ó, a gente chama, são os ponteiros, resto de floração, que tinham que ser cortados para não danificar a fruta, né? Vai arranhando com o tempo. Então poderia ter outro dano para a fruta. Notamos que as frutas estão bem escondidas, ó. Então deixou de ganhar mais coloração, frutos pequenos, sem valor comercial. Isso é prejuízo para o produtor. Deixa de comercializar sua fruta com valor acima, né, ou com preços médios, e vai ter problema, principalmente na parte de custo. Então, na hora de fazer os custos são os mesmos para fruta grande ou pequena, mas o preço na hora da venda são outros. Uma penca aqui dessa aqui, ó, era para ser eliminado pelo menos 3 frutos, no mínimo. Então ele ia ter 3 ou 4 frutas de tamanho padrão que elevariam o preço. Ou seja, o nutriente que foi para uma fruta subdesenvolvida era para ir para uma fruta com um melhor tamanho. Então os produtores, principalmente os que não têm informação, ficar atento nisso, ó. Tem a parte também de danificar, ó. Tá manchada a fruta aqui, pode notar aqui que é resto de floração, não foi feito. Essa época não é uma época chuvosa na nossa região, então se tivesse na época chuvosa o dano poderia ser maior, porque esses restos de floração podia manchar as frutas, né? Então esse é mais um vídeo do canal Silas da Manga. Vai lá no nosso canal no YouTube, se inscreve, deixa seu joinha, compartilha e tem mais vídeo.